Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Silva e você está no meu canal aqui no YouTube. Se inscreva, enfim. Mas vamos lá. Para hoje que foi no começo da manhã desse último sábado, dia 10 de janeiro de 2026. Lá em na revista Oeste. Só um minuto aqui. Eu acho que tem que se assuste. Isso aqui. Satirologista da revista Oeste. Vítima de câncer. Influenciadora Isabela Veloso morre aos 19 anos. A influenciadora que compartilhou a sua luta contra a doença nas redes sociais e quando ela foi vier, enfim, deixa o marido e um filho de 1 ano. Essa é Isabela Cardoso. A influenciadora digital Isabela Cardoso. Ah, meu pai. A influenciadora digital Isabela Veloso morreu no manhã desse sábado, 10 de janeiro de 2006. A violação foi confirmada pelo marido dela, Lucas Barbosa. Mas só tem um filho, ator de 1 ano. Hoje meu coração faz em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras, afirmou Lucas, em post do Instagram. A Isabel batiu, e com ela faz uma parte de mim, mas o amor não morre. Isabel enfrentava tratamento contra um linfoma ou que tipo de câncer de sistema linfático havia 4 anos. Ela compartilhava momentos de sua luta nas redes sociais. No Instagram, o perfil dela soma mais de 3.700.000 seguidores. Nos últimos meses, a influenciadora intercalava hospitalizações com peritos em casa. Ela estava internada no hospital Ernesto Café, em Curitiba. A unidade hospitalar falou que Isabel apresentou pior estado de saúde nos últimos dias. A paciente se encontrava acompanhada de especializado e nos últimos dias apresentou pior química significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais, disse comunicado no hospital. Durante o período de internação, a paciente recebeu assistência integral contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de hematologia, medicina intensiva, infectologia, enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes. Minutos antes da confirmação da morte de Isabel, o pai dela, ai meu pai, Joelson Faroso, admitiu estar preocupado com a saúde dela. Além disso, ele reclamou do hospital. Apesar de todos os esforços da equipe de cuidados intensivos, sentimos a ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro de tão delicado e instável. Afirmou seu
Joelson, em postagem do Instagram. Isabela Beliziane são legal e constante. É mais que um caso que é uma só ser de vida, fé e vontade de viver. Isabel Caruso, a história dela. Pelas redes sociais, Isabel Caruso. Desculpa, essa questão aí. Aparecia sorridente mesmo diante de um tratamento oncológico. Não escondeu, por exemplo, o fato de ter ficado careca para encarar sessões de quimioterapia, demonstrando esperança e de se recuperar. A ajusadora aparentava ânimo. Em outubro, chegou a divulgar um vídeo em que aparecia dançando em pioneiro no hospital. Só um minuto aqui, tá? Deixa eu suar aqui, velho. Minha opinião. Eu conheci Isabela Osso no vídeo do Lado Moura, onde ele age a participação da Isabela Veloso no Viera 2 anos atrás, quando ela tinha 17 anos. Enfim, nós sabemos que ela divulgou golpes pela internet, enfim e tal. Mas eu quero dizer uma coisa. Bom, está bravo, hein? Desculpa. Quero dizer uma coisa. Mesmo os golpes e tudo mais, enfim e tal. E com supostamente essa doença não seja levial, comprovou que era genial a doença dela, ou seja, ela morreu aos 19 anos. Então, o que eu posso dizer é que isso passa rápido. E quem tem a doença como quem tinha a doença como dela, é o câncer, fica uma situação terrível, em situação vulnerável, em situação onde se descredita todo a pessoa. Eu não tenho nenhum caso a mim, mas eu posso falar a verdade. Ela mostrou sua história como positiva e falou que ia ser mãe, foi mãe, teve casamento, tudo, porque tinha pouco tempo de vida. Quando eu dei a revista no Viera, ela tinha 10 anos. Acho que eu não vi as revistas ainda, vou ver. E mesmo assim, demorou sociais, sucesso na internet, enfim, tal tudo. Demorou sociais, sucesso na internet, enfim, tal tudo. E aí o que aconteceu foi uma enxurrada de coisas. E ela divulgou na internet. Sim, isso é verdade. E é culpada disso também. É culpada disso também, mas é dos pais também, enfim e tal. Mas uma coisa eu quero ter certeza. Isso via pó. Uma hora ou outra. O que fizeram fica. Para pessoas que nos conhecem, mas não sobra nada quando você morre. Sobra apenas a história. A história que conta que ela foi lutadora, tentou vencer o câncer. Ela falou que o câncer não era terminal, disse que venceu o câncer, mas não venceu.
Enfim, mas o que pode ser é o seguinte: a vida é curta e a vida é curta e as oportunidades só vem mesmo quando você faz acontecer. E sobre uma coisa que eu quero falar uma coisa com vocês. Com você. Ok, eu comi um copo, enfim, mas tá bom, sei lá, se o sítio curto. Mas é uma menina que tinha um câncer e que não estava bem assessorada na época. Enfim, mas eu sei que é duro quando a pessoa se vai tão cedo na vida, ou pela AIDS, ou pelo câncer, que é mais lemial do que a AIDS hoje em dia. E é triste mesmo, sabe? Meus pés à família, Isabel, meu osso, tá? E como o Beaz esse canal no YouTube, esse vídeo do canal, eu só quero dizer que ela lutou até o fim, mas infelizmente conseguiu conquistar as coisas, mas enfim, é triste mesmo, tá? E para homenagear, vocês vão ver, espero que passe, o pedaço da entrevista que ela deu pro José Vieira, identidade militar, tá? Vocês vão aqui, só um minuto, tá? Que vocês vão ver a partir de agora. Muito bem, esse é o código de enviar e eu vou esse com vocês, tá bom? Com uma homenagem a Isabel Veloso, tá bom? Vamos ver. Que intenção. Você falou em Deus, você falou também dessa parte espiritual. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam que a gente que muda o destino? Como que vocês pensam sobre isso? Na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. E eu acredito que Deus sempre tem algo melhor para oferecer para as pessoas boas. Eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né? Eu acredito assim, acredito em Deus sim. Eu acredito muito em Deus também. Eu particularmente... Desde sempre? Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir. Mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... Não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus. Eu sempre ia na igreja evangélica. E... depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E foi isso que aconteceu, sabe? Ser vitorioso até quando pode. E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus já preparado para você. Faz exatamente. sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus. Tipo um imã, né? A gente atrai o que a gente quer, né? Mas em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que
até Jesus questiona Deus, às vezes, né? Por que me abandonaste? Naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo. Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. Eu sempre levava a Bíblia comigo. Como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e estava esperando? No dia que a Melina estava presente ali lá no hospital, eu tinha sido encaminhada para fazer um raio-x. Na verdade, eu já tinha passado por 5 médicos. E nenhum deles me diagnosticava certo, sabe? Tipo, era só uma gastrite. Teve um médico que falou pra mim que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada e que eu tinha que tomar um chá porque era só nervosismo. Puxa. E eu já tava doente. E depois uma médica falou que... O mesmo médico, na verdade, desculpa. Eu consultei com ele de novo e ele falou que essas dores que eu sentia era só tomar um chazinho em casa que passava e que eu não tinha que ficar indo consultar. Que era coisa da minha cabeça. E foi indo. Daí as outras médicas falavam que era gastrite nervosa, não sei o quê, mas ninguém nunca levantava, sabe? Eu com falta de ar. Lembro até hoje que teve uma consulta que eu entrei quase vomitando no consultório, de tanto tossir. Nossa. Porque foi drenado 9,5 litros do meu pulmão. O drenado, o que tinha lá dentro? Líquido. Líquido? Líquido. Nossa. Puro líquido. Isso te deixava a respiração difícil. Pra você ter uma noção, se eu levantasse da cadeira, eu quase desmaiava de tanta falta de ar. Nossa. Tanta falta de ar. Eu não aguentava, sabe? Sei. Até nos últimos dias ali, antes de eu descobrir, eu quase desmaiava em casa, assim. E foi assim, começou assim minha jornada. Até que quando chegou o bendito dia, o dia certo, que acho que me falaram, os médicos lá de Cascavel, que eu fazia tratamento, eles falaram que se eu tivesse esperado mais um dia, meu pulmão podia ter estourado. Tinha muita água, ele tava super carregado, sabe? Já tava entrando em colapso, né? Na verdade, o dia que eu fui pra fazer a drenagem, ele entrou em colapso. Entendi. Durante você já tava no hospital. Aí eu tava no hospital, fui fazer os exames, o raio-x. Isso é errado que ela falou nesse dia. Por conta da falta de ar, e daí a médica foi auscultar o meu coração, né? E ela viu que meu coração tava pro lado direito. E eu já tinha reparado que ele tava do lado direito. Como assim? Aí ela perguntou, você sempre teve o coração do lado direito? Eu falei, não, mas eu senti ele do lado direito. E daí ela me mandou fazer tomografia e tudo. Aí, quando veio o resultado do raio-x, que quando eu fui fazer o raio-x, no caso, a mulher lá do raio-x perguntou bem assim, você tem problema de pulmão? E me olhou com uma cara apavorada, sabe? Aí eu pensei, puta que pariu, sabe? Eu acho que tem alguma coisa. Na hora, assim, me veio, já sabe? Bateu, né? Até porque nessa hora que ela me falou isso, eu lembrei eu sabia, assim, bateu, assim, que eu realmente tava doente, porque um tempo antes de eu descobrir, acho que, não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital, eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que eu tenho, sabe, me cura, por que eu tô sentindo isso, sabe, tipo, e nunca melhora, sabe, eu queria uma resposta, assim, sabe quando passa, até me arrepio, assim, sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu. E eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei, o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia. E na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. E começou assim, sabe? Daí nenhum hospital me aceitava de fora. Nenhum hospital. Até que o hospital de Cascavel...
Não tinha. Eu fui fazer um plano de saúde, mas quando eu falei que eu tinha câncer, né, eles negaram. Aí, esse que é o foda. Eles só querem quando você tá bem. Quando você não tá bem, a gente, mas a gente faz plano pra ser cuidado, né? Aí eu fui encaminhada, já tive que fazer uma drenagem assim no vivo, que se chama toracentese. Acho que a Melina pode falar um pouco melhor se falar alguma coisa errada. Toracentese. Tá. Eles colocam uma agulha nas suas costas até chegar na pleura, que é a camada que reveste o pulmão. Só nessa drenagem... Pra drenar. Pra drenar a água. Só que eles não podem tirar toda a água de uma vez só, porque daí o pulmão pode colar de uma vez, sabe? O meu já tava entrando em colapso. Aí eles tiraram 3,7 litros só nessa vez. Caramba. Isso foi Abrir um parênteses, foi sem anestesia. Sim. Só local, assim. Não podia ser. Não, faz acordado mesmo. Só faz uma local pra colocar agulha. Mas não adianta nada, você sente tudo. Ui, parece que eu vi a minha alma sair e voltar. Você lembrar agora, você sente a dor que Até tem nas minhas costas uma pintinha, assim, que é onde entrou a agulha, sabe? Sei. E daí, isso era tipo numa quarta-feira, eu acho. Quinta, quarta-feira. E daí no domingo eu fui pro centro cirúrgico e coloquei um dreno no pulmão, que ficava entre as minhas costelas, sabe? Tenho a cicatriz também. E contando no total, foi drenado 9,5 litros. E depois que eu retirei o dreno, porque eu fiquei 2 semanas com ele para remover toda a água. E mesmo depois de eu ter removido, começou a gerar água de novo. Porque o tumor tava grande ainda, sabe? E também porque demorou para vir minha biópsia. Que eu lembro até hoje que os médicos chegaram para mim lá do hospital que eu me tratava e falaram, eu nunca vi isso. Porque na minha biópsia, eu tinha todos os sintomas de um linfoma, mas apresentou as células de um sarcoma. Caramba. Aí eles acharam muito estranho. E até os linfomas, eles têm um subtipo. Todo linfoma tem um subtipo. E o meu, na minha biópsia, tá inclassificável. Linfoma de Hodgkin, clássico e inclassificável. Porque é uma coisa que... Aí eles mandaram pra fora e conseguiram fechar que era linfoma de Hodgkin. Ah, tá. Mas... Tá aí. Minha ameaça é saber meu osso é esse canal, tá bom? O meu canal aqui, tá bom? É isso. Só até a próxima. Muito aí. Sabe? Depois eu vou ir o lutador. Daqui a pouco que eu estava certo. Só desenhar até mesmo. É isso.